Amados, graça e paz vos seja multiplicada, pastor Stanek, pregador do mato. Vamos dar uma introdução no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso está em Provérbios, porque nós vamos fazer uma introdução do livro do profeta, não do livro, mas do profeta Ezequiel. Quem era Ezequiel? Então nós vamos fazer essa introdução e esse Provérbios ele vem a calhar junto com o que nós vamos falar do profeta, do homem que virou um profeta do Senhor. Foi chamado para profeta em um momento difícil, assim como foi Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, a nação estava em pavorosa, estava um caos. Então Deus se manifesta ao jovem Isaías. Ele vê o trono de Deus, o firmamento. E agora, o profeta Ezequiel também, da mesma forma, um momento difícil, lá no cativeiro, em Babilônia, às margens de um rio. Ele vê a glória de Deus, como também João, na ilha de Pátimo, foi deixado para ser comido pelas feras, segundo os estudiosos. E Deus se manifesta a ele em uma visão gloriosa. Tanto João quanto o profeta Ezequiel, eles caem sobre o seu rosto, porque o que eles veem foge à capacidade humana, é esplêndido. A gente não tem palavras para expressar a grandeza, então eles vão usar figuras dessa terra para tentar dizer para nós o que eles viram. Eles vão ver o extraordinário. Então eles vão tentar ilustrar para nós. O profeta Ezequiel, no capítulo 24, ele vai nos dizer que o profeta Ezequiel era casado. Ele tinha sua esposa. E não era só casado, ele tinha uma mulher bonita. Certamente bonita de corpo, porque Deus disse para ele: vou tirar a delícia dos seus olhos. Então, era uma mulher certamente bonita. Vou tirar a delícia dos seus olhos, que era a sua esposa. Isso está no capítulo 24. Nós vamos ver que ele era um homem casado. E também no capítulo 24, no capítulo 3, versículo 24, nós vamos ver que ele tinha casa. A primeira leva de cativos, eles tiveram um privilégio, porque o rei Jeoaquim se rendeu ao rei de Babilônia, e isso beneficiou todos eles, inclusive o rei, que posteriormente foi solto, achou benevolência diante do rei, e ele foi solto. Ele passou a comer na mesa do rei, foi colocado um trono para ele. Certamente os reis se sentavam em tronos, e os reis que eram capturados se rendiam, sentavam em tronos, e o rei colocou o trono de Joaquim acima de todos. Então, essa vantagem em se render a uma guerra já perdida. Uma guerra que não adiantava lutar. O profeta Jeremias estava lá dizendo: o rei de Babilônia vai vir. Parece até que ele estava lutando contra o seu próprio povo. A gente vai ver isso aí, essa história, no capítulo 24 de 2 Reis, essa leva. O rei se rendeu, foi levado para a Babilônia Daniel, Sadraque, né? O Daniel, Ananias, Azarias e Azael. Os nomes foram trocados
nomes de deuses, mas o nome deles a gente sabe que era esses. Foram levados, Ezequiel foi também nessa leva. Então ele é casado, ele tem casa, e ele está numa espécie de colônia às margens do rio. Por ter se rendido, eles tiveram esse privilégio, porque lá na frente a gente vai ver, o reino vai ser cercado, certamente, como diz o profeta Jeremias, nas Lamentações, mais felizes foram os que morreram à espada, porque os que morreram de fome, de peste, de comendo gente, foi uma calamidade com o rei Zedequias, que não se rendeu. E a gente vê que foi uma leva de pessoas, de profissionais, foram levados, e certo ponto o rei, exterminou todos eles. Está lá no texto, no finalzinho de 2 Reis, quando Zedequias é levado, tenta fugir, mas é levado, e enfim. E por que Deus vai se manifestar para usar Ezequiel? Porque existe um confronto lá nos termos de Israel, está reinando Zedequias, e o povo está dizendo, os profetas, né, falsos estão dizendo que eles voltariam do cativeiro. Deus os tiraria do cativeiro e os faria voltar. E eles tinham o ídolo principal era o templo de Salomão. Então, enquanto estivesse o templo, Deus estava lá na cabeça deles. Então, os profetas diziam, os cativos vão voltar, a vitória vai ser nossa. Então, Deus está usando lá Jeremias, e no cativeiro ele levanta Ezequiel, que os estudiosos dizem que era 20 anos mais novo que Jeremias. Então, Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, e também o profeta Daniel, que Deus está usando, mas lá no império, no meio da nobreza, dos grandes. Aí Deus vai levantar Ezequiel. Para quê? Para profetizar, para tirar aquela esperança, tentar fazer aquele povo se converter da idolatria, que lá no cativeiro eles continuaram com a idolatria. Então Deus vai usar o profeta para tirar deles aquela esperança. O profeta Ezequiel vai ser usado por Deus, e Deus vai mostrar a situação deles, terrível, e vai usar em linguagem simbólicas. Parece que 10 vezes Deus vai simbolizar. Então Deus está chamando ele da linhagem, filho do sacerdote Buzi, segundo o texto, primeiro capítulo. Então ele é da linhagem sacerdotal, ele está certamente sendo da linhagem, estudando para ser sacerdote. Geralmente segue-se, né, não que é uma coisa obrigatória, mas naturalmente os filhos seguem o ofício do pai. Naturalmente. Alguns, né? Às vezes não segue, mas é natural. Por exemplo, eu trabalho em construção civil, eu levo meus filhos desde pequeno
para trabalhar, ensinar eles o caminho em que deve andar, trabalho. Homem nasceu para trabalhar, viver do suor do seu rosto. Então, naturalmente, um deles já pegou o ofício, já trabalha de pedreiro. Mas aqui era uma linhagem sacerdotal. Então, quer dizer, nasceu filho de sacerdote, sacerdote seria. Claro, com a restrição que está em Levítico, capítulo 21, 17 a 24, eu vou ler aqui o 16, o 18 e o 19. Disse-me mais o Senhor, versículo 16, disse-me mais o Senhor, pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará. Aí vai traçar os defeitos. Homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Nenhum defeito. Ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Não poderia ter defeito algum para ser sacerdote. Acredito que não era o caso de Ezequiel. Por que não podia ter defeito? Porque apontava para o sacerdócio perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certamente. A linhagem sacerdotal, certamente Ezequiel já vinha nesses procedimentos, tinha que estudar medicina, porque o sacerdote ele era um tipo de médico. Quando Jesus cura o leproso, ele diz assim, vai lá e te apresenta ao sacerdote. Apresenta ao sacerdote. Ele vai examinar e vai dar o veredito. Você está realmente curado. E após o veredito do sacerdote, a pessoa voltava para a sociedade. Então o sacerdote tinha vários tipos de lepras que eles tinham que estudar a fundo. Tinha que estudar também, tipo hoje, veterinário, para examinar os animais. Então esse era o ofício do sacerdote, estudar as leis moral, civil, tá? Tudo na lei de Moisés, né? As leis moral do povo. Então eles tinham que estudar com afinco, com profundidade, a lei de Deus, para exercitar esse ofício. E aos 25 anos, Números 3, 4, seria consagrado para exercer o ofício com 30 anos. Então o texto entra dizendo, capítulo 1 de Ezequiel, no 30º ano. Então entendemos que era a idade que ele tinha. E um homem que aos 25 anos iniciaria seu ministério sacerdotal é levado cativo. Aí lembra de Provérbios? Do coração do homem são as preparações. Então existia todo esse preparo, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Que você se preparou para ser. Aí de repente dá tudo errado. Dá tudo errado. Desanda. Parece um abismo entre você e o ofício. Foi o que aconteceu com Ezequiel, é levado para a Babilônia. Talvez estudando, temendo a Deus,
um sacerdote sendo preparado, se preparando para fazer a diferença entre a corrupção moral e espiritual que estava entre os sacerdotes. Quem vai dizer isso bem para nós é o profeta Oséias, profeta Amós, como que estava o estado dos sacerdotes. Meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, os sacerdotes não estavam transmitindo conhecimento das leis do Senhor. Talvez Ezequiel estava querendo fazer, estudando, se preparando para fazer a diferença. E Deus muda o quadro. Ele é levado para o cativeiro. Talvez está lá as imagens de um rio. Talvez pensando hoje, eu estaria exercendo o meu ministério sacerdotal. Momento difícil, momento de angústia, de aflição, de desgosto. Talvez você está vivendo esse momento. Mas é nesse momento que Deus vai mover o seu trono. E do mesmo lado que vinha os inimigos de Israel, Deus vem com seu trono. E diz o versículo 24, que o barulho que o trono de Deus fazia era como a marcha de um grande exército. Aí a gente vai ver em alguns textos anteriores exércitos correndo, largando tudo, porque ouviram o Senhor movendo em seu trono em favor de Israel. Um desses pontos, entendemos nós, é quando Israel estava uma calamidade pública. Estavam comendo os filhos. E o profeta disse: amanhã, por essas horas, haverá fartura. E quando foram ver, seus inimigos tinham debandado, largado tudo para trás, porque certamente eles ouviram o mover do trono de Deus. Então o Senhor vem, mas dessa vez contra Israel, para juízo, para executar o juízo por causa da impiedade, da incredulidade. Segundo o pastor Hernandes, agora aquele homem que ia ouvir as pessoas e falar com Deus, Deus inverte o quadro. Eles vão ouvir, ele vai ouvir a Deus e vai falar com os homens. De sacerdote a profeta. A nossa oração deve ser a do Pai Nosso. Sempre seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus sempre será a melhor para nós. E ainda na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, ou seja, exerce, Senhor, soberania sobre a minha vida.
Um homem que se preparou para ser sacerdote. Mas os planos de Deus estarão sempre, os caminhos de Deus estarão sempre acima do homem, que foi um grande homem, um grande profeta. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.